Eu lhe pergunto, se houvesse grade, e eram grades baixas ali, né? Não era uma grade, não era uma cerca alta. Se houvesse grade, isso teria evitado esse atentado? E o GDF, Governo do Distrito Federal, vai insistir para que as grades sejam recolocadas na Praça dos Três Poderes? Josias, quando você tem uma grade, ela é uma barreira, né? Uma barreira que você obriga a pessoa a passar por um controle. A grade ela pode ser, né, acionada, mas a partir do momento que a pessoa pula uma grade, a pessoa já fica em alerta, ela cria um protocolo, cria um rito de entrada. Eu acho que essa decisão ela não pode ser tomada só pelo governo do Distrito Federal, ela precisa de ser avaliada junto com o Supremo Tribunal Federal, junto com o Congresso Nacional e junto com o Palácio também do Planalto, né? Essa é uma decisão que compete a todos nós, né? Para nós que fazemos aqui a segurança pública, quando você coloca... vai sugerir que a senhora vai levantar esse debate, vai sugerir que a grade seja recolocada? Com certeza, essa é uma sugestão nossa desde a época que foi retirada, né? Porque você cria um protocolo, um rito de acesso, né, por alguns locais, e quando você percebe que tem alguma situação sobre alerta, você já toma todos os protocolos de prevenção. Eu quero colocar também, Josias, que nós inauguramos ainda, quando eu estava no exercício aí, da interinidade, desses 66 dias que eu fiquei, nós havíamos feito o compromisso de inaugurar um batalhão da segurança dos poderes, isso foi feito, foi cumprido o compromisso, nós inauguramos o batalhão da segurança dos poderes, que é bem próximo, ali nós utilizamos inclusive uma área da Câmara Federal para fazer a ampliação com capacidade até de 500 homens para pronta resposta, onde inclusive essa guarnição que fazia a ronda está alocada a esse batalhão da segurança dos poderes, né, ampliando a pronta resposta imediatamente. Lembrando também, Josias, que a polícia precisa de ser especializada, não é qualquer tipo de policial, nós temos todo um protocolo que foi cumprido na noite de ontem, porque nós estávamos falando de bombas, né? Então tem toda aí uma condição e um treinamento específico para isso, e nós temos o esquadrão antibombas aqui, bem treinado da Polícia Civil e da Polícia Militar. Governadora, tá cheia de mensagens, de postagens do tal Francisco na internet, praticamente anunciando esse atentado. Quem falhou? Qual autoridade falhou? Olha só, a Polícia Federal? Raquel, a Polícia do Distrito? Raquel, as informações não chegaram a nós, né? É importante falar que o cidadão não era aqui do Distrito Federal. Na mesma proporção, tem uma militante essa semana fazendo postagens também, falando que tem que andar com fuzil na cabeça de deputados aí de determinado partido. Então, eu quero entender, né, se todas as ameaças são investigadas, né, ou se todas as ações são investigadas aí pela Polícia Federal. Algumas, né, não chegam até nós, e todas elas que chegam até as forças de segurança do Distrito Federal são acompanhadas. A nossa polícia não tinha informação sobre isso, essas redes sociais, inclusive, tinham um acesso mínimo, né, porque não era aqui do Distrito Federal. Acredito que a Polícia Federal também não tinha informações prévias sobre isso, né. Acho que não é se procurar culpados. Quem falhou, se foi a Polícia Federal ou a Polícia do Distrito Federal, era que isso não chegou ao nosso conhecimento. Agora, é de se pensar que nós vivemos num país onde que você faz uma postagem e entra várias pessoas na sua página, alguns te ameaçando de morte, outros falando que quer, né, fuzilar as pessoas, aquilo que eu realmente falei no começo da entrevista. Os extremos, né? Os extremos são levados aí num processo democrático, que todos podem falar do jeito que quiser falar, que isso é uma democracia, ou que isso precisa de ter um pouquinho mais de controle, porque apenas nas postagens que a gente muitas vezes faz, você já percebe também um conteúdo de ódio de várias partes, e aí sem poupar nem a direita e nem a esquerda, todos nós temos os nossos extremos, que são, inclusive, muito ruins para a nossa democracia. Agora, vice-governador, isso que a senhora está falando, né, em relação à falta de uma inteligência e de prevenir algo como aconteceu ontem. Essa pergunta foi feita ao diretor-geral da Polícia Federal e ele não respondeu se faltou inteligência da polícia. Há pouco ouvimos também o ministro Alexandre de Moraes fazer uma relação disso ao 8 de janeiro e há um tempo até antes do 8 de janeiro, isso está sendo investigado no nosso país. Já se sabe que ele estava também em Brasília no 8 de janeiro. A senhora vê uma relação direta com o ataque de ontem ao ataque contra a democracia que aconteceu no dia 8 de janeiro?
Não, Fabíola, eu acredito que o ato de ontem foi um ato isolado, né? O dia 8 de janeiro existiu uma manifestação, existiu uma outra situação, acho que, né, com outras características. O ato de ontem foi um ato isolado, que precisa de ser investigado até para chegar, né, saber realmente se teve apoio, se teve suporte, mas com percepções totalmente diferentes. A senhora acha que foi isolado mesmo com as declarações e as frases que foram encontradas na casa dele? Fabíola, porque são coisas relacionadas, né? As frases que ele coloca, inclusive no seu Instagram, ele fala que ele quer matar, inclusive, o próprio presidente Bolsonaro. Ele fala que ele quer matar o presidente Bolsonaro, que ele quer matar os ministros, né, do Supremo. Então, se você for olhar, por isso que eu acredito que não há relação. Então, né, há assim aí talvez uma demência, assim, né, um extremo que você percebe nas próprias mensagens, mas um pouco de demência. Você vê que nas falas ele fala sobre Fernando Henrique Cardoso, nas falas ele fala sobre William Bonner, nas falas ele fala sobre Geraldo Alckmin, e ele fala também sobre o presidente Bolsonaro. Então, assim, não é um ato de um movimento. Não é um ato de um movimento que aconteceu na Esplanada dos Ministérios, é um ato isolado que precisa de ser investigado para que a gente tenha uma resposta investigativa e uma resposta pronta para tudo isso. Governadora, a senhora participou muito daquele pós-8 de janeiro, porque o governador Ibanez foi afastado, a senhora estava interinamente. Ali houve uma percepção muito clara de falha da PM, do Distrito Federal, falha do GSI, que não conseguiu proteger o Palácio do Planalto, e falha na comunicação entre os órgãos de inteligência, os locais e os federais. Agora se percebe, a senhora diz, não é hora, não vamos discutir isso, procurar culpados, mas é muito incômoda essa sensação de ausência de prevenção, né? A PM do Distrito Federal é sustentada pelos contribuintes do país inteiro, porque cabe a ela dar proteção a essa área central de Brasília, aos órgãos públicos, né? Não lhe parece que é, sim, hora de discutir isso? Houve alguma mudança objetiva depois do 8 de janeiro? Os órgãos de segurança, os órgãos de informação da PM hoje se comunicam com o GSI no Palácio do Planalto. Existe alguma mudança, algum aperfeiçoamento? Porque aqui não pareceu haver, né? Olha, existe uma comunicação, uma colaboração, inclusive, que é feita diariamente de informações da Polícia Federal com as nossas forças de segurança aqui do Distrito Federal. Não há de se falar em falha também nesse fato que aconteceu ontem. A Polícia Militar agiu na hora, nós não tivemos outra vítima, a não ser o próprio autor, né, que parecia que tinha a intenção de provocar aquele resultado, e a polícia agiu na medida da força, fazendo todo o isolamento, fazendo toda a proteção daquele local. A governadora precisa sair, tem compromissos, mas eu agradeço muito de a senhora ter nos atendido. Importante a sua fala aqui hoje no UOL. Uma boa tarde, a senhora, bom trabalho. Obrigada, Josias. Obrigada, Raquel. Uma boa tarde.